Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, agora aqui em Niterói, de volta no nosso estúdio maravilhoso, de fundo aqui o nosso banner sensacional, que eu amo muito, né, cara? Enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas situações, tá? A novela Castro continua e nela, a parte do Botafogo também tem que andar, certo? Isso é uma informação que eu já tinha desde a sexta-feira, tá? De que o Botafogo já estava entrando em contato com alguns nomes, né, para avaliar algumas situações referentes ao projeto do Botafogo, né, que com ou sem Castro tem que continuar, beleza? E um nome foi contatado, essa notícia ela saiu, né, agora veio publicamente, né, à tona na manhã desta quarta-feira por parte do jornal O Globo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas situações. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos ajudar a gente a chegar aos 93.700 inscritos. Falta um pouco, né? Faltam poucos inscritos, faltam acho que 35 para a gente chegar a esse número, beleza? Sem enrolação, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo. O jornal O Globo informa, né, que com a indefinição do Castro, né, ele ainda não disse se ele vai embora, se ele fica, a tendência é ele ir embora, mas até o momento ele não se comunicou, né, ele disse a pessoas mais próximas, né, e a torcedores que estavam ali na porta do CT que a confirmação ela sairia talvez depois do jogo entre Botafogo e Magalhães, né, na quinta-feira. Então a gente não tem ainda uma confirmação, né? Parece que ele quer, sei lá, deixar o Botafogo na liderança do Brasileiro e classificado diretamente para as oitavas da Copa Sul-Americana, né? Sem precisar de mais duas datas fortes aí de um confronto de playoff, né? Que é o que acontece com quem se classifica em segundo na Copa Sul-Americana. Enfim, a gente vai falar aqui mais um pouco sobre essas questões. Fato é que o Botafogo, ele precisa agir, o Botafogo precisa andar. O Botafogo não pode ficar à mercê esperando a definição do Castro. Todo mundo quer que o Castro fique, todo mundo quer, né, que o treinador do Botafogo continue o trabalho, afinal ele está sendo muito bem feito nos últimos meses, mas caso ele vá embora, o Botafogo tem que estar preparado, certo? Se ele decidir ir embora depois do jogo de quinta ou depois do jogo de domingo contra o Vasco, o Botafogo ele não pode passar 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro sendo comandado pelo Lúcio Flávio. Deus me livre, seria um pesadelo. Então, assim, bate até na madeira, pelo amor de Deus. Mas para isso, né, o Botafogo ele precisa, né, urgentemente se organizar. Caso o Castro vá embora, dias depois o Botafogo já tem que ter um novo técnico, uma nova comissão, se Deus quiser, mudando um pouco, não só mudando um pouco na estrutura do time, mas mudando um pouco no ambiente, sabe? Alguém que não mexa talvez na hierarquia e no modo de convívio, não seja aquele cara que dá água pro vinho, ele vai mudar tal hora no CT, para implementar regras novas não é preciso. Esse tipo de coisa é preciso quando tá dando errado. O Botafogo tá dando muito certo, beleza? Enfim, e aí nessa o Botafogo já entrou em contato com alguns treinadores, tá? Essa informação eu já tenho desde a sexta-feira, inclusive eu já tinha divulgado isso aqui no canal Brown Fogo. Quem acompanha aqui todos os dias, né, os nossos vídeos sabe, já tá ligado que o Botafogo ele já tá se mobilizando para conversar com novos treinadores há um tempo, e um desses treinadores contatados foi Bruno Lage, ex-técnico do Wolverhampton, técnico que foi campeão do português, comandando o Benfica numa ocasião. É um treinador que foi cogitado, inclusive, há algumas semanas no Atlético Mineiro, acabou recusando, disse que nesse momento não queria aceitar um projeto aqui no Brasil, mas acredito que o Botafogo tem um projeto mais ambicioso que o Galo, mais ambicioso não, mais organizado que o Atlético Mineiro hoje, além da condição financeira do Botafogo ser mais estável nesse momento, certo? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, só deixa eu dar uma goladinha no café. Pronto. E aí, o que acontece? Bruno Lage, sendo assim, muito breve, tá? Ele é um treinador que ele tem, acho que 51 anos, algo do tipo. Começou como preparador físico, passou por grandes equipes portuguesas, até assumir como auxiliar da casa, e na reta final do Campeonato Português ele assume interinamente, né, depois da demissão de um técnico, e consegue fazer o Benfica jogar bem e assegurar o título português. Certo? Passou por outras equipes, né, do futebol de Portugal, né, até fora de Portugal também, e o último trabalho dele foi em 2021, né, quando ele comandou a equipe do Wolverhampton na Premier League, né, no campeonato inglês. Obviamente ele não tinha um dos maiores investimentos, mas mesmo assim, apesar de ter sido muito criticado pela torcida do Wolverhampton,
ele conseguiu manter o clube na primeira divisão do campeonato inglês, que é o mais competitivo entre ligas do mundo, certo? Então, assim, é um treinador com ideias parecidas com as do Castro, tá? O que já me deixa menos preocupado, né, em relação a mudar muito na estrutura do time. Isso é muito importante. Quando você vai pesquisar se é uma ocasião em que está dando certo, você não tem que contratar um treinador que ele mude da água para o vinho o modo de jogar, certo? E isso é uma coisa que eu acho que o John Textor ele tá fazendo muito bem, né? Só que agora, eu não sei como é que é o temperamento do Bruno Lage. Não sei se é aquele técnico linha dura, se ele é um cara mais conciliador, se ele é um cara do perfil do Castro, né? Isso eu confesso que eu não sei. Nunca acompanhei a fundo a carreira dele, ou assim, para saber como é que ele é em termos de personalidade, a maneira que ele se porta, que ele fala publicamente dos jogadores, tudo isso, nesse momento, talvez seja até mais importante, tá? Por exemplo, sei lá, cara, pelo amor de Deus, isso não foi cogitado, tá? Eu tô viajando aqui só para dar um exemplo. Rogério Ceni, porra, Rogério Ceni é um cara que ele pode ser um bom treinador, mas ele é um cara complicadíssimo de se lidar. É um cara que ele chega na entrevista, fala mal do jogador, fala que a culpa foi dele. Você vê o tempo todo, em todos os clubes que o Rogério Ceni passou, tendo dado certo ou não. Você vê que ele teve atrito com fulano, atrito com ciclano, o jogador teve que ir embora porque não se deu bem com ele. É um cara com um temperamento forte, com uma personalidade muito forte. Então, esse perfil talvez não seja adequado para o Botafogo hoje, porque o Botafogo não precisa mudar. O Botafogo está dando muito certo do jeito que está. Então o ambiente ele tem que se manter estável. Eu sei que o Botafogo está buscando outros nomes, tá, para entrar em contato, porque não é algo certo. O Castro vai embora, o Lage assume. Não está nesse pé. O Botafogo teve uma reunião, né, o Textor teve uma reunião com ele. Né, o Textor entrou em contato com ele, eles conversaram por um momento e, enfim, o Bruno Lage entendeu a situação, que havia a possibilidade do Castro sair, e ele ouviria uma proposta caso isso acontecesse. Vamos dizer que nesse momento talvez fosse a prioridade, né, caso o Castro saísse. Mas outros técnicos, inclusive de renome no mercado internacional, estão numa suposta lista do John Textor como intenções e como possíveis tentativas, caso Castro diga sim para o Al-Nassr e saia do Botafogo. É aquilo. Se o Castro ele tem a vida profissional dele, se o futebol é um grande negócio, e se ele naturalmente aceitar a proposta do Al-Nassr, o que eu repito, cara, é completamente natural, eu não acho que tem nada de mercenário, nada de traição, nada, né? Isso é coisa do futebol, mercado, né? O Botafogo também tem que se mobilizar, e mesmo que ainda tenha o Castro como treinador, tem que conversar com outros treinadores para não perder tempo. O Botafogo não pode perder comando, o Botafogo não pode perder essa solidez nesse momento tão importante. Certo, rapaziada? Pelo menos é a minha opinião e quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Valeu? Um abraço, tamo junto e voltamos mais tarde. Fui!